Eu quero trazer aqui um vídeo que mostra um empresário que foi preso após dizer, né, ele entoava lá bem bêbado, né? Ele estava gritando: a carne preta é a mais barata, para os clientes de um bar. O dono de restaurante, ele se negou a pedir desculpas e disse que não fez absolutamente nada de errado. Bruno, a gente consegue colocar o vídeo aqui, por favor? Mas é tão bom sonhar contigo. Tu mata o tempo contigo. E a parte como eu sou tatu, ele o que eu acho sintomático desse caso é um cara de 70 anos de idade, já um idoso. Ele tá cantando, na verdade, ele tá gritando, mas é uma letra de uma música da Elza Soares. Antirracista. E a música em si, eu acho a música, inclusive, eu não acho ela muito antirracista, não. Eu acho ela tem um viés bem racista. Eu não gostei da música. Subjetiva. É interpretação subjetiva, mas esse é o ponto. E a gente tem uma situação, Adriles, em que as pessoas, elas tendem a pegar alguns momentos, algumas frações, e isso está virando uma espécie de regra, a criminalização de determinadas posturas que você pode achar que são estranhas, que são bizarras, que são reprováveis, mas que, né, você fala, qual que foi o efeito perverso disso? Qual que foi o efeito disso? Um bêbado. Eu já vi bêbados fazerem coisas muito piores. Agredirem fisicamente outras pessoas, atropelarem pessoas e matarem pessoas. Quer dizer, existem atos sociais que são extremamente condenáveis. Nesse caso, não dá nem para você saber se ele está entoando a música da Elza Soares, se ele está falando em tom jocoso. E prisão em flagrante, quer dizer, é uma coisa que me soa extremamente radicalizada e está virando moda isso daí. Eu pesquiso movimento social, eu acho que há 10 anos mais ou menos, eu pesquiso especificamente o movimento social negro, porque isso sempre foi o tema da minha monografia, da minha dissertação, enfim, então faz um tempo já que eu pesquiso isso e vejo ali as fases do movimento negro. Eu vou assumir a premissa de que ele está mencionando a música da Elza Soares, e aí eu quero abrir aspas aqui para a letra. Logo na primeira estrofe fala o seguinte: a carne negra é mais barata do mercado. E aí, por que essa carne negra é mais barata? Aí ela cita que vai de graça para o presídio, que para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Fecho aspas. Se eu ler só isso daqui, é nítido que é uma narrativa progressista. Os progressistas assumem que as pessoas estão negras, ou que as pessoas estão presas pelo único e exclusivo fato delas serem negras, que elas estão em hospitais psiquiátricos porque são negras, que elas estão em subempregos porque são negras, ou seja, o cara de esquerda ele quer explicar a complexidade de um ser humano, sejam as questões sociais, as questões religiosas, as questões materiais. Ele quer explicar toda essa complexidade, essa gama de elementos, somente pelo viés racial. Ou seja, ele quer explicar uma realidade desse tamanho com um conceito desse tamanho, com uma coisa rasa. Então, se você pega a letra, você vai ver que é uma letra que faz ode ao que hoje o Silvio Almeida, por exemplo, defende, ministro desse país. Vale sempre ressaltar, esse cara é ministro do nosso país, certo? Vai de encontro com isso. Posto isso, o que eu enxergo dentro da nossa sociedade é que a gente já vive um processo de que a população branca, pessoas que são brancas ou pessoas que não são negras, por assim dizer,
vão começar a sofrer perseguição de militantes do movimento negro. Isso já é muito mais intenso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é difícil, primeiro porque a gente copia as coisas dos Estados Unidos, segundo porque a gente tem uma miscigenação muito mais acentuada do que no Brasil. Mas aqui o Brasil, o Adriles, ainda que seja pardo, o racismo ele é pautado no fenótipo. Sim. Quando a gente teve a República lá atrás, golpe republicano, que a gente tem instituto eugenista dentro do nosso país, o que influencia o racismo aqui dentro nosso, e aí ele começa a ser difundido por meio da cultura, é justamente fenótipo. O que isso significa? Significa que quão mais negro você aparentar ser, sim, mais suscetível ao racismo você tá. Certo? Naquele contexto de eugenia, aquele contexto ariano da coisa toda que a gente sofreu influência aqui lá atrás, começo do século, certo? Hoje em dia, a gente está vendo um processo oposto. Como essas pessoas do movimento negro contemporâneo são influenciadas pelo marxismo ali da década de 80, logo após ditadura militar, eles são influenciados pelo marxismo de maneira latente, eles têm um viés de muito ressentimento. O movimento negro não era assim. O movimento negro lá atrás defendia a monarquia e defendia que o negro fosse integrado, aliás, na sociedade brasileira, na sociedade administrativa, social, política. Ele queria integrar o negro porque, de fato, ali existia um racismo muito mais latente do que existe hoje em dia. E esse movimento contemporâneo, ele não enxerga dessa forma, ele só enxerga de maneira revanchista. Ele só enxerga mesmo com inveja, com ressentimento. Então, cria-se todo esse fenômeno de perseguição de sujeitos brancos, pelo único exclusivo motivo dele ser branco. Ou seja, é racismo. Se esse senhor não fosse branco, se ele fosse pardo, se ele fosse um negro retinto, enfim, se ele não fosse branco, será que ele seria preso? Não sei. Será que ele estaria estampando a manchete do jornal O Globo? Claro que não.